Boa tarde, meu nome é Jorge e eu vou apresentar a CVE 2022-0847, também conhecida como Dirty Pipe. Bom, Dirty Pipe ela é uma vulnerabilidade presente no kernel Linux. Ela foi introduzida na versão do kernel 5.8 e foi corrigida nas versões 5.16.11, 5.15.25 e 5.10.102. O Dirty Pipe ele permite a sobrescrita de arquivos arbitrários por processos sem a devida permissão, né, o que pode levar à escalação de privilégios e injeção de códigos. Antes de falar sobre o Dirty Pipe, primeiro eu preciso passar por três componentes do kernel, né, que são Page Cache, Pipes e a chamada de sistema Splice. Bom, a Page Cache ela é um conjunto de páginas na memória que tem como objetivo armazenar blocos do disco. Então, um exemplo de utilização da Page Cache é na leitura de arquivos. Então, vamos supor que uma aplicação ela quer ler dados de um arquivo. Então, ela vai fazer a requisição de leitura. Se os dados não tiverem mapeados na Page Cache, o kernel vai gerar uma operação de entrada e saída para buscar esses dados do disco e jogar na memória, na Page Cache, e esses dados vão ser repassados para a aplicação. A vantagem da Page Cache está nas operações subsequentes, né? Então, uma outra aplicação, ou até mesmo a primeira aplicação, quando ela fizer a operação de leitura nesse mesmo arquivo, ele já vai estar mapeado na Page Cache. Então, a operação de leitura ela vai ser resumida a uma simples cópia de memória, o que é muito mais rápido do que uma operação de entrada e saída. Pipes. Pipe é um mecanismo de comunicação entre processos, né, em que uma aplicação ela empurra dados no pipe e outra aplicação ela puxa dados do pipe, né. Só isso. A implementação do pipe, né, ela é feita em kernel, então as aplicações não precisam saber como essa implementação é feita. A única coisa que elas precisam saber é que a escrita ela é feita a partir de um descritor de arquivos que descreve esse lado do pipe, e a leitura é feita através de um descritor de arquivos que descreve esse lado do pipe. Do ponto de vista do kernel, o pipe ele é na verdade uma lista circular de estruturas denominada Struct Pipe Buffers, né? Então, quando o primeiro byte ele é escrito no pipe, o kernel vai alocar uma página onde esse primeiro byte vai ser escrito, né? E essa página vai ser referenciada pela primeira Struct Pipe Buffer, né? Escritas subsequentes vão sendo feitas nessa página até ela ficar cheia, né? Depois disso, a próxima escrita ela vai gerar uma alocação de página. A próxima Struct Pipe Buffer vai fazer a referência a ela e os dados vão ser escritos nela, né? E assim sucessivamente. A chamada de sistema Splice. O Splice ele serve para fazer cópias de um descritor de arquivos para o outro, sem fazer cópias de memória, né? Só que um desses dois descritores de arquivos tem que ser um pipe. Então, para exemplificar a utilização do Splice, né? Vamos supor que uma aplicação ela quer ler dados de um arquivo e jogar esses dados lidos em um pipe. Que acontece? Né? Uma operação de leitura é chamada, né? Se for necessário, operações de entrada e saída vão ser feitas para buscar esse dado no disco. Quando o dado estiver na memória, o kernel vai alocar uma página para receber os dados do pipe e uma cópia de memória é feita da page cache para o pipe. Agora, se eu utilizar a chamada de sistema Splice para fazer todo esse procedimento, isso aqui acontece, né? Então, a leitura é feita, se necessário a operação de entrada e saída acontece, só que em vez do kernel alocar uma página para receber os dados e fazer a cópia da page cache para essa página alocada, a primeira Struct Pipe Buffer já aponta diretamente para o dado na page cache, né? Então, eu economizei uma cópia de memória aqui, uma alocação de página e uma cópia de memória, né? Qual é a questão aqui? Essa página que está sendo referenciada pelo pipe, ela não é mais privada do pipe, ela é compartilhada entre a page cache
e o pipe. O que significa que escritas subsequentes não podem ser feitas nessa página apontada aqui, mesmo que essa página ainda não esteja completa de dados, né? Porque essa página ela não é só do pipe. Então, escritas subsequentes, ela obrigatoriamente tem que ser feitas em uma página separada, né? E o que indica se a escrita pode ser feita na página que eu estou referenciando ou numa página ou numa outra página é uma flag presente nessa struct pipe buffer aqui, que vai indicar dados podem ser concatenados nessa página. Se sim, eu escrevo dados nessa página até ela ficar cheia. Se não, a próxima escrita vai ser numa página que deve ser alocada, né, privada desse pipe. E onde é que fica a vulnerabilidade? Vamos supor o seguinte cenário, né? Vamos supor que uma aplicação ela escreva dados em um pipe. Então, quando ela escreve dados no pipe, né, uma página vai ser alocada para receber esses dados, né, e a flag que vai estar definida aqui é que os dados podem ser concatenados nessa página, porque essa página ela é privada do pipe. E aí, logo depois da escrita, essa mesma aplicação ela lê todos os dados desse pipe. Então, depois desse ponto aqui, o pipe ele foi escrito, as flags foram setadas, né, indicando que eu posso escrever nessa página, e depois eu retirei todos os dados desse pipe. Então, esse pipe está vazio. Só que essas flags continuam aqui porque eu não fechei o pipe, né? Agora vamos supor que eu utilizo a chamada de sistema splice para ler dados de um arquivo e jogar nesse pipe. Então eu vou fazer a operação de leitura, o dado vai ser buscado no disco, vai ficar na page cache e nesse momento, como eu utilizei a chamada de sistema splice, a referência passa a ser para a page cache. A grande questão aqui é que nesse momento as flags não são reiniciadas. Então, a flag dessa struct que está apontando para a page cache, ela ainda indica que os dados serão concatenados nessa página em escritas, nas próximas escritas. O problema é que essa referência está para uma página da page cache. Está para a página da page cache do arquivo que eu li, né? Então ela está apontando para o mapeamento do arquivo que eu li. Então, se eu escrever dados nesse pipe agora, eu vou estar, na verdade, escrevendo uma página da page cache que mapeia o arquivo que eu li. Então eu vou estar sobrescrevendo o arquivo que eu li. Mas essa vulnerabilidade ela tem algumas limitações, né? A primeira é que eu preciso de uma permissão de leitura, né? Porque eu preciso ler dados desse arquivo. A segunda é que o offset de início da sobrescrita não pode ser o primeiro byte da página, porque eu preciso jogar no pipe, eu preciso fazer o splice de pelo menos 1 byte, né, desse arquivo. Então não posso começar a sobrescrever desse byte que eu joguei no pipe. A escrita não pode ultrapassar o limite de página. Isso porque se eu ultrapasso o limite da página, uma nova página vai ser alocada para o pipe e essa página já vai ser privada, né? Então eu não vou estar mais sobrescrevendo na page cache. E o tamanho do arquivo ele não pode ser alterado, porque a escrita ela vai ser feita no pipe, né, pela interface do pipe, e não pela interface do sistema de arquivos. Então eu não modifico nenhum atributo do meu sistema de arquivos, né? Passando agora para a demonstração. Para demonstrar, a gente criou esse seguinte cenário, né? A gente tem um arquivo, e que esse arquivo o nome dele é teste.txt, e ele vai estar indicando um arquivo-alvo, né? O arquivo que a gente quer sobrescrever. Se a gente olhar as permissões desse arquivo, ele não tem nenhuma permissão de escrita, né? Então, esse arquivo é imutável, ele não pode ser escrito. E o dado que tem nesse arquivo é esse aqui. Olá, esse arquivo será sobrescrito. Para fazer a exploração desse arquivo, a gente criou um app e que o código que tem nesse app, o código que vai ser executado quando eu clicar no botão exploit,
é o código disponibilizado pelo cara que descreveu a vulnerabilidade, né? Como essa vulnerabilidade ela é a vulnerabilidade do kernel, ela é explorada da mesma forma, tanto para dispositivos móveis quanto para PCs, né? Porque ambas usam o kernel Linux. Então, essa implementação ela foi feita através de código nativo, né? Então, bom, foi explorado. Se eu der um cat aqui no arquivo, o arquivo imutável ele foi sobrescrito, né? Então, de novo, o que aconteceu? Quando eu cliquei no botão exploit, eu enchi um pipe. Quando eu encho o pipe, as flags setadas nele são de que escritas subsequentes vão ser feitas na página que eu estou referenciando. Logo depois eu esvaziei o pipe, chamei a chamada de sistema splice para ler esse arquivo, ou seja, eu li esse arquivo, eu li os dados desse arquivo e joguei no pipe e depois eu escrevi no pipe. Como consequência, eu acabei escrevendo na page cache e sobrescrevi o arquivo. Para eu conseguir resultados mais expressivos utilizando essa vulnerabilidade, eu posso sobrescrever arquivos específicos, né, com payloads específicos e que eu posso conseguir escalação de privilégios e execução de código remoto. Né, para exemplificar isso, esse Git aqui ele demonstra como você conseguir acesso root, né? Ele até explica rapidamente aqui o que ele faz para conseguir esse acesso root, né? Ele primeiramente ele sobrescreve uma biblioteca usada pelo init para permitir com que ele carregue um módulo de kernel para desativar o SE Linux e aí ele poder executar o código que vai dar o acesso root, né? E é isso.